Sabe aquele sentimento de abrir o guarda-roupa, ver um monte de peça legal, mas sentir que seus looks estão no automático? Ou aquela sensação de querer entender mais sobre moda, mas não saber por onde começar além de ficar rolando o feed do Instagram? Hoje o papo é sobre repertório e eu vou te mostrar que estilo não é dom e não é também cartão de crédito ilimitado, é sim treino visual. Hoje eu vou te dar o passo a passo para você refinar o seu olhar, tanto para você se vestir melhor, como para você entender a moda como arte e cultura também. Primeiro ponto, o problema do algoritmo. Você precisa furar a bolha. Ficar assistindo Reels e TikTok é ótimo, só que eles entregam pra gente o que já é tendência. A gente precisa furar essa bolha e ir direto à fonte. Minha dica de ouro é que você vá para o passado, escolha uma década, pode ser os anos 90 com aquele minimalismo chique, ou também os anos 70 com as texturas, borro e tudo mais, mas o que você precisa fazer é ir para uma década e entender o porquê daquelas roupas. Quando você entende que o visual punk dos anos 70 era um grito de rebeldia, você para de ver a jaqueta de couro apenas como uma jaqueta de couro com taxas e começa a entender a mensagem. E isso muda tudo na hora de a gente montar um look com intenção. Segunda coisa que você tem que fazer é usar o cinema como uma escola. Quer estudar, quer entender moda de uma maneira mais prazerosa? Então, preste atenção no figurino dos filmes. E não precisa ser só filme de moda não, tá? Inclusive, melhor ainda se for mais do que abranja mais tipos de filme. Porque aí a gente entende mesmo como o figurino ajuda a contar a história daquele personagem. Mesmo que não tenha nenhuma relação com a moda, o figurino ajuda a contar a história, ajuda a entender a personalidade daquele personagem. Uma dica prática é assista algum filme do Wes Anderson e repare na paleta de cores. Depois disso, tente pegar duas daquelas cores e trazer para uma composição sua. É assim que o nosso repertório vem para o nosso corpo, vem para o nosso guarda-roupa e a gente cria composições muito mais interessantes. Terceiro ponto, a desconstrução das coisas. Você se questionar o porquê. Sabe quando você tenta copiar um look do Pinterest e se sente estranha? É porque você tenta copiar uma peça em específico, em vez de tentar copiar o conceito. A gente tem que aprender, na prática, a desconstruir, olhar para uma referência e tentar entender o porquê a gente gosta daquilo. É o contraste de cores, é a silhueta, é o volume, sabe? É uma peça mais justa com uma peça bem mais larga que a gente gostou? Ou é de repente, um mix de texturas. É um tricô pesado com uma saia de cetim. Porque às vezes não é a peça em si que a gente quer, não é a peça em si que a gente quer copiar, o que a gente gostaria de ter, mas é a composição, é a diferença das cores, é a paleta de cores, ou pode ser até mesmo que uma peça é bem mais justa e outra é bem mais larga. Então, uma coisa que sempre me atrai nas composições, geralmente, é a silhueta, é como aquela roupa moldou o corpo da pessoa. Não necessariamente eu quero ter aquela exata blusa ou aquela exata calça, sabe? E quando você entende a lógica, você não precisa aquela exata peça daquela modelo, aquela menina que você viu no Pinterest. Você só precisa reaplicar com as coisas, com as peças que você já tem em casa, porque você sabe que você não precisa daquelas exata peças, porque você entendeu o que era que te atraía naquela composição. Quarto ponto que vai te ajudar muito a você ter mais referências de moda, você entender também melhor o seu estilo, o que você gosta, é você fazer uma curadoria ativa. Em vez de ficar salvando fotos aleatoriamente, é bom que você crie pastas organizadas e coloque o porquê você gostou de cada peça, sabe? Colocar, essa peça aqui eu gostei porque eu gostei do sapato leve com, sei lá, uma saia de couro, não sei, para dar um exemplo. Mas é bom que você faça isso para o seu cérebro processar aquela informação, em vez de você apenas ficar consumindo passivamente. Porque quando a gente consome de uma maneira passiva, as coisas raramente grudam na nossa cabeça. Quando a gente tenta entender o porquê das coisas, é que o nosso cérebro guarda essas informações. Você pode criar, inclusive, pastas como, por exemplo, silhuetas que eu gostaria de copiar. Em outra pasta, mix de texturas que eu gostaria de me arriscar a fazer. Outra que seja tipo paleta de cores ou combinações de cores que eu gostaria de tentar. E aí você organiza de uma maneira que você entende exatamente o que você gostou naquela foto. Quando a gente consome de maneira passiva, raramente é muito difícil que o nosso cérebro guarde aquilo
e entenda o porquê a gente gosta do que a gente gosta. E é muito importante que a gente entenda pra gente poder comprar com mais certeza, comprar mais assertivamente e a gente parar de gastar dinheiro em roupas que vão ficar encostadas no nosso guarda-roupa. A gente tenta melhorar o nosso estilo pessoal e a gente possa também, de repente, trabalhar com isso e ajudar outras pessoas a entenderem também melhor o estilo delas mesmas. Quinto ponto que vai te ajudar a ter um maior repertório de moda é você ter o seu próprio laboratório, digamos assim, que seria, a gente adora se olhar no espelho, o espelho é o nosso melhor amigo, mas às vezes a câmera é o mestre. Às vezes tem looks que parecem estranhos na frente do espelho, mas tirar fotos dele ajuda a gente a ter uma visão mais por fora e a enxergar se aquela proporção está boa ou não. Acho que o celular ajuda muito mais a gente se ver um pouco mais de longe, porque a gente sabe que às vezes no espelho é uma imagem, no celular é outra. Então a gente criar composições, acho que uma coisa muito boa que você pode fazer é você pegar um domingo e tentar combinações que você nunca usou, ou que nunca imaginou que você usaria, e você testar combinações diferentes e tirar fotos delas para você ver que não são tão estranhas como pareciam no seu quarto na frente do espelho, que na verdade tem um interesse visual naquelas composições que na verdade você tem composições e looks muito mais incríveis do que você imagina. O que pode parecer um erro no quarto pode se tornar um acerto na rua. Aumentar o repertório é realmente um caminho sem volta. Quando a gente começa a ver a moda de maneira mais ativa, digamos assim, a gente começa a entender que realmente a moda é, assim, a maior ferramenta de liberdade de expressão que existe. Então, quando a gente começa a parar de ver a moda no automático e enxergar looks bonitos passivamente, sem entender nem por que a gente gosta daquelas composições, a gente começa a realmente criar um repertório e criar um senso crítico sobre a moda muito maior e muito mais interessante também. E assim como você desenvolve, né, um olhar clínico e também consegue entender por que certa roupa não funciona para certa celebridade e é porque faltou um contraste de cor que combine com ela, faltou uma silhueta mais interessante, faltou um styling melhor. Então você começa a entender, começa a ter esse olhar clínico e você começa a poder, inclusive, começar a fazer essas resenhas, esses análises de estilo que muita gente gosta. Então você começa a realmente, de repente, até achar uma profissão no meio disso, quando você tem realmente um repertório de moda. Se você não tem um repertório de moda, você vai olhar para um look e vai falar, não gostei. Mas você não vai conseguir falar o porquê você não gostou. Você só vai falar, ah, não gostei, ficou feio. Mas, se alguém te pede o porquê, você não vai conseguir falar. Mas aí, me deixa saber aqui nos comentários qual é a década ou que tipo de estilo vocês gostariam de experimentar, mas ainda não teve coragem. Me conta aqui nos comentários. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e, obviamente, se inscrever no canal, compartilhar com suas amigas que querem aumentar seu repertório de moda, que de repente querem trabalhar com a moda, mas sentem que não tem conhecimento muito amplo sobre a moda. Esse vídeo é pra elas. Se você tem uma amiga dessas, já manda pra ela e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.